Olá, continuamos nessa unção, nessa fé, nesse manto, nesse mistério, crendo, marchando, olhando para o alto, que de lá veio o nosso socorro. No nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre a questão da potestade do ar, com base no livro de Efésios, capítulo 6, e que nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra potestades, principados, dominadores e hortes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Só para você entender que na Bíblia ela não está nessa ordem: potestades, principados, dominadores e hortes espirituais da maldade. Geralmente ela vem falando primeiro de principado, depois potestade, às vezes não fala nem, tem algumas traduções que não fala de dominadores, fala-se de autoridades, Mas o que eu quero aqui passar para vocês é que essas realidades espirituais que agem nas regiões celestiais, elas têm um poder, elas têm um fator predominante em relação à humanidade muito forte, porque cada uma delas, hierarquicamente, cada uma delas tem uma função. A potestade tem a função de influenciar, o principado tem a função de criar, de gerar uma fortaleza na mente das pessoas, O dominador, ele tem o poder de dominar e as hortes espirituais da maldade executam o mal. Ou seja, executa tudo aquilo que a potestade influenciou, tudo aquilo que o principado criou, uma fortaleza na mente da pessoa, o dominador dominou e a hortes espirituais da maldade, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer exatamente isso, ela vai executar o mal. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre o principado. Os principados, como nós tivemos falando sobre as potestades, que ela tem um poder de influenciar, as pessoas a se matarem, tem um poder de fazer as pessoas serem um assassino, ser um pedófilo, de ser um viciado em drogas, de ser um viciado em sexo, enfim. Existe toda uma influência da parte dessas potestades que gera isso na mente das pessoas. Ela influencia o ser humano a essas ações. É como aqueles bonequinhos ali de Pernambuco, que é chamado de marionete. Então, as potestades, conforme está escrito aqui no livro de Efésios, que outrora o homem que anda segundo o curso deste mundo é as potestades do ar, ou seja, as potestades do ar é que está coordenando o homem, é que está influenciando o homem, que está dominando o homem, a ponto do mesmo não ter poder de sair dessa influência. O principado, por sua vez, o que ele faz? Qual a função dele? Ele cria uma fortaleza na mente da pessoa. Enquanto a potestade está influenciando ele a cometer algum tipo de delito, o principado faz o quê? Cria uma fortaleza na mente da pessoa. Ou seja, ele vai criando uma fortaleza de tal ponto que a pessoa fica ali dominado por aquela situação até ele cometer a ação pecaminosa, até ele cometer um delito. Então lá no capítulo 48, versículo 4 do livro de Isaías, ele fala sobre a testa de bronze. O que é uma testa de bronze? A testa de bronze é alguém que é obstinado. Então, homens obstinados, homens rebeldes, homens que não conseguem entender a revelação da palavra de Deus, homens que estão com o entendimento fechado, que não conseguem ver, que não conseguem ouvir, que não conseguem entender, raciocinar, que não conseguem absorver a palavra de Deus. Quando eu falo de absorver a palavra de Deus, é no contexto espiritual, é de entender o que o Espírito de Deus está falando conosco, está falando com a humanidade. Então, essa é a função do principado, ele faz isso, ele cria uma fortaleza na mente da pessoa enquanto a potestade influencia. Enquanto ela está influenciando o homem a cometer aquele delito, a potestade vem e cria uma fortaleza na mente do homem. Lá no capítulo 4 aqui do livro de Efésios, versículo 17, o apóstolo Paulo continua falando com a igreja de Efésios e diz o seguinte: olha, o ensinamento que eu dei a vocês foi um ensinamento de Cristo. Outrora vocês eram gentis, mas a mente de vocês agora está entenebrecida. Uma mente entenebrecida, uma mente que está cheia de treva, é uma mente que não consegue refletir a glória de Deus, que não consegue refletir o pensamento de Deus, que não consegue ter um conceito real da pessoa de Cristo,
que não consegue entender o que o Espírito Santo é, uma pessoa que fala conosco e quer se revelar para nós. Então, aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, o livro de Efésios, na verdade, é uma carta, amado, que o apóstolo Paulo escreveu, dando aos Efésios um entendimento maior de como eles deveriam caminhar com Deus. Então, esses principados, eles criam essas fortalezas, entenebrece a mente das pessoas, faz com que a mente das pessoas estejam cauterizadas. E quando a mente está cauterizada, a palavra de Deus, ela não consegue chegar, porque a mente está como uma placa de bronze na sua testa. A testa está com uma placa de bronze. E aí o entendimento desta pessoa é cega, ela não consegue entender, ela não consegue raciocinar. Por quê? Porque a mente dessa pessoa tem uma fortaleza. Então essa é a função do principado, né, que age diretamente na mente do ser humano. Então, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo neste canal, eu quero dizer para você que a gente vai continuar falando das funções hierárquicas dessas realidades espirituais malignas que agem nas regiões celestiais. A potestade, já falamos agora do principados, e no nosso próximo vídeo nós iremos falar sobre a questão do dominador, né? De como é que ele faz, de como é que ele domina, de como é que ele age, ok? Que Deus abençoe você poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém?